farol que me guia, é a luz do meu caminho. Bem-vindo à 283ª edição do programa Pedido de Luz. O tema hoje é a expiação limitada refutada. Continuando a alertar para falsos ensinos que se ouvem por aí relacionados com a Bíblia, prossigo os meus alertas para que os incautos não caiam na armadilha que os conduzirá inevitavelmente à perdição eterna. Desta vez alerto para o falso ensino do que os hereges chamam de expiação limitada. Estes falsos ensinadores dizem erradamente que Cristo morreu somente pelos eleitos, por aqueles que ele planeou e ordenou que fossem para o céu, segundo eles. Que não morreu por aqueles que ele planeou e ordenou que fossem para o inferno, segundo eles também. Esta doutrina contradiz muitas passagens claras das Escrituras. Por exemplo, a primeira passagem que eu quero referir é a que está na Bíblia. Encontra-se em 1 João 2,2, que diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, diz João, mas também pelos pecados de todo o mundo. Este falso ensino sobre a expiação limitada também contradiz a declaração expressa das Escrituras em 1 Timóteo 2, 5 a 6, que diz: Jesus Cristo, homem, se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. A Bíblia ensina que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador do mundo. João 4,42 diz: E disseram à mulher: Agora cremos, não somente por causa do teu falar, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Mas, primeira Epístola de João 4,14 diz: E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. As Escrituras deixam claro, bem claro, que o Senhor Jesus Cristo veio para salvar o mundo. João 3,17 diz: Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ninguém alguma vez olhará para o Senhor Jesus Cristo e dirá: Tu não quiseste ser o meu Salvador. Não, definitivamente. O Senhor Jesus Cristo quer ser o Salvador de todos os homens. Na verdade, a primeira Epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 10, diz: Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. A Bíblia ensina que Cristo levou sobre si os pecados de todas as pessoas. Isaías 53,6 diz: Todos nós andámos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Existem dois todos neste versículo. O primeiro todos fala do facto universal do pecado. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. E o segundo todos fala da expiação universal. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Se todos andaram desgarrados, então todas as iniquidades foram lançadas sobre Cristo. Ele não só levou os pecados de todos nós, como a Bíblia ensina claramente que ele morreu por todo o mundo. Nota o que diz João 2,2, primeira carta. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Se isto não for claro o suficiente, a Bíblia diz que a sua morte foi por todos os homens. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. É o que lemos em Hebreus 2,9. Nada poderia ser mais claro do que o facto de que o Senhor Jesus Cristo morreu por todos os homens. A primeira Epístola a Timóteo 2, 5 e 6 diz: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Romanos 8,32 afirma: Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Repara nestas declarações: para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, antes o entregou por todos nós. João 3,16 é frequentemente chamado o coração da Bíblia. Este versículo tem sido chamado de a Bíblia em miniatura. Diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
O Senhor Jesus Cristo morreu por todo o mundo. Ele sofreu o inferno por cada homem que já viveu ou que ainda viverá. E ninguém olhará do inferno e dirá: eu queria ser salvo, mas Cristo não morreu por mim. Alguns argumentam que se Jesus, Cristo, morreu por todo o mundo, então todo o mundo seria salvo. Não. A morte do Senhor Jesus Cristo na cruz foi suficiente para todos. É verdade, mas é aplicável apenas aos que creem. Só tem validade para quem crê. A morte do Senhor Jesus Cristo na cruz tornou possível que todo homem em qualquer lugar seja salvo. Mas só aqueles que creem que Ele morreu para pagar a dívida do pecado e que confiam completamente nele, exclusivamente para a salvação, para a sua salvação, serão salvos. Cito novamente João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Todos são potencialmente salvos, mas nem todos são realmente salvos, até que reconheçam que são pecadores e creiam que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar a dívida do pecado e confiem assim completamente nele para a sua salvação. A expiação não é limitada, é tão universal quanto o pecado. Romanos 5,20 diz: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Como tantas vezes tenho aqui ressaltado da Bíblia, repito, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16:31. É o farol